Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e disse a Deus: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo em oração. Rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela transformados. Supliquemos.
Amém. Irmãs e irmãos, no clima, no ambiente de Belém, no clima do Natal, todos os anos nós celebramos uma sequência de dimensões ou aspectos importantíssimos que marcam a chegada de Jesus em nossa história. Na noite de Natal, celebramos a novidade anunciada pelos anjos, contemplamos Jesus na manjedoura. Hoje, nós contemplamos dois elementos importantes: Jesus criado numa família e a família de Jesus criada e educada numa fé concreta, num ambiente religioso. Jesus criado numa família e esta família construída e edificada num ambiente de fé. Esses dois elementos, a família e a fé, garantem a conclusão da narrativa do texto de hoje. Eu quero começar pelo final. Pegue aí o versículo 39 e 40, o final do evangelho que nós acabamos de ouvir. O texto relata como é que São José e Nossa Senhora levam o menino Jesus no 8º dia, no 40º dia, apresentam o menino. Toda a cena que se desenrola da apresentação na figura do velho sacerdote Simeão, da velha profetisa viúva Ana, e conclui assim, versículo 39: depois de cumprirem tudo, leiam, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Graças a Deus, tem muitos pais e mães, avós e avós aqui, de crianças. Eu quero começar com esta pergunta que o texto suscita. Jesus, o menino, 4 coisas: crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O que fazer para que nossas crianças encontrem na família e na fé, na base da fé, as condições necessárias para essas duas dimensões: crescer, tornar-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus está com eles? O que fazer? Talvez fique mais provocativo a gente dizer o contrário, como: em que nós falhamos por não dar conta de criar ambiente para que nossas crianças sejam crianças que se desenvolvam a partir dessas 4 colunas: crescer, tornar-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus com elas. Em que erramos? Não é uma resposta barata, não é uma resposta simples, e não é uma resposta carregada de ideologia. Os elementos que vêm agora apresentam para nós 4 figuras. Na verdade, são 5 personagens: Jesus, José e Maria, o sacerdote Simeão e a profetisa Ana. Nós precisamos observar como é que esses 4 personagens constituem as 4 colunas para essas 4 características: crescer, tornar-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus com eles. Vamos começar o texto. Fixemos o olhar em José e Maria, a primeira parte do texto. Vamos lá. Lucas capítulo 2, versos 22 a 40.
quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés. Leiam. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Espere lá. Um costume na tradição do povo de Israel, que toda menina, todo menino, ao nascer, era trazido para o sacerdote. Diante do altar, o pai e a mãe entregavam o menino para o sacerdote, e o sacerdote perguntava pela primeira vez qual era o nome, e era um segredo do coração do pai e da mãe. E diante do altar era pronunciado pela primeira vez o nome do menino. Particularmente o primogênito era uma obrigação. Primeiro filho, não se negociava não fazer isto: apresentar e pronunciar o nome. Isso se dava no 8º dia de nascido. Aqui Lucas faz uma espécie de resumo. Aqui tem o rito da apresentação para dar o nome, e tem o rito de purificação da mãe e do filho. Isso é importante. O rito de purificação é a ideia base de que todos nós nascemos e trazemos em nós uma linhagem de realidade de pecado. Então nasceu, a mãe e o filho se apresentam com o pai, levando um animal para o sacrifício, para pedir perdão, para purificar e para... Não vou desenvolver muito uma teologia que está muito fora do nosso universo. Vou apenas contar que existia, mas não vou trabalhá-la hoje. Num período da história de Israel, o templo precisava muito de muita gente trabalhando no templo. Criou-se então uma doutrina, uma catequese, que todo menino homem deveria ser dado para o templo. Então, nasceu o primeiro menino, é homem, o pai e a mãe levava, apresentava e dava. O templo é que criava o menino. Criava o menino na escola dos sacerdotes, dos levitas, que no canto, no coro, eram desde o 8º dia consagrado para as coisas do templo. Com o passar do tempo, quando chegou uma estabilidade, que já tinha menino crescido demais, já tinha gente demais no templo, criou-se uma doutrina, o direito de resgate. O pai e a mãe poderiam levar, dar o menino para o templo e pagar um preço de resgate. Aqui sugere que José e Maria eram um casal pobre, porque eles levam para o preço de resgate um par de rolas ou 2 pombinhos. Mas não é o caso hoje dessa doutrina de dar o menino para o templo e do resgate, porque aqui o acento é a família e o ambiente da fé. Outra hora a gente trabalha isso, mas é bom que vocês entendam essa linguagem. Voltemos, portanto, ao texto. A fim de apresentá-lo ao Senhor. Agora, colhe sua atenção. Já falou uma vez, conforme a lei do Senhor. E vai insistir que José e Maria vivem o tempo inteiro conduzidos, um esposo e esposa, um pai e uma mãe, conduzidos, versículo 23. Leiam, conforme está escrito na lei do Senhor. Leiam. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Consagrado é dado para o templo. Entendeu? E o sacerdote podia pegar, tá? Se for menino homem, podia pegar, para ficar para o templo. Pronto. Dito isso, versículo 24. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos. Leiam de novo, conforme está ordenado na lei do Senhor. Olha o tanto que a prática religiosa de José e Maria é repetida insistentemente, a centralidade, conforme está ordenado na lei do Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, conforme a lei de Moisés.
José e Maria não vivem uma religião do porque nós gostamos. José e Maria não vivem uma prática religiosa porque nós gostamos e nós precisamos. Existe um primado. Eles aderem a uma fé comunitária e coletiva, a fé de Israel, na qual os dois mesmos foram criados, José e Maria, e eles conduzem sua vida de esposa e esposo, de pai e mãe, conforme a fé, não conforme o gosto pessoal. Não gosto, não vou. Não me agrada, deixo de ir. Cole nessa ideia. Versículo, depois de apresentar José e Maria, vai apresentar agora o sacerdote. Vamos lá? Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso. É o sacerdote. O evangelista o apresenta como homem justo e piedoso e diz o que caracteriza a sua justeza e a sua piedade. E esperava a consolação do povo de Israel. O sacerdote Simeão, o que vem agora no texto sugere que ele é um idoso também, um sacerdote já bem de idade, justo, piedoso. Ele vive no templo, consagra a sua vida no templo, ele é consagrado ao templo, e ele vive no templo, mas esperando a consolação do povo de Israel. Ele não vive por conta dele e do rito do templo, mas sua fé e sua prática religiosa é em vista da consolação do povo de Israel. Isso é importante. Um padre, um sacerdote tem que se preocupar com as feridas do povo, tem que saber em que o povo necessita de consolação. E nem sempre o que você considera consolação, o que para você é coisa de segunda categoria, para outro é o essencial. Esperava a consolação de Israel, mas vem mais características do sacerdote. Nós estamos tentando responder a pergunta: o que fazer para criar um ambiente onde as nossas meninas e meninos cresçam, se tornem fortes, cheios de sabedoria, e a graça de Deus esteja com eles? Primeira resposta: viver conforme a lei do Senhor. José e Maria viveram assim. Segunda resposta: ter sacerdotes que vivam no templo por conta das coisas de Deus, guiados por Deus. Termina o versículo 25 assim: o Espírito Santo estava com ele. 26, leiam. E lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Então, para os meninos e meninas crescerem, se tornarem fortes, cheios de sabedoria, a graça de Deus com ele, é preciso que o sacerdote seja um homem que converse com o Espírito Santo, que escute o Espírito Santo, que fale com o Espírito Santo. Isso é sério. O Espírito Santo havia lhe anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. De novo o Espírito Santo, 27. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. De novo, sempre que se refere a José e Maria, se refere ao ordenamento da lei. Isso é importante. Simeão foi ao templo movido pelo Espírito Santo. Nós precisamos, o padre primeiro, e todos nós precisamos aprender a vir para o templo movido pelo Espírito Santo e não movido pelas ambições ou pelos problemas. É preciso que uma força mais alta te mova na direção do templo. Está entendendo, gente?
É preciso que uma realidade sobrenatural mais elevada te conduza. Mais do que tradição, costumes, repetições de normas e ritos religiosos e culturais, é preciso aprender, procurar o templo movido pelo Espírito Santo, e não movido por ambições, sonhos, projetos ou por problemas. Enquanto essa mudança não acontecer aqui, em nossa mente, em nosso coração, a nossa prática religiosa vai ser sempre frágil, débil. E talvez isso explique o fracasso da prática religiosa para muitos de nós. Muitos de nós, padres, sacerdotes, corremos o risco de não vir para o templo movido pelo Espírito, mas movidos por outras coisas, outras ambições, outras forças. Peçamos isso para os pais e mães, vô e vó, e para o sacerdote. Sejamos homens íntimos do Espírito e que não procuremos o templo senão movidos pelo Espírito. E José e Maria procuram guiados pela lei que ordena esta prática. Versículo 28. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, na oração do velho Simeão, do velho sacerdote, o conteúdo da oração que ele vai dizer com o menino nos braços, ele vai dizer uma oração. O conteúdo da oração, os estudiosos desde os primeiros começo do cristianismo, da pregação do evangelho, interpretam que esta forma de Simeão falar de si sugere que ele é um homem já bem idoso. Olhe o conteúdo da reza do sacerdote do velho Simeão. Vamos ler juntos? Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Agora posso morrer. Tá bom. Plenitude da vida. Alcancei o ápice da minha caminhada. Agora posso partir. Posso ser sepultado hoje ou amanhã. Agora, Senhor, conforme tua promessa, o Espírito Santo havia anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias. E ele diz: agora eu posso morrer, partir em paz. E ele ainda diz: preste atenção na oração do velho sacerdote. Por quê? Meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos. 32. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Vamos retomar a pergunta que a gente está tentando responder, porque o que eu vou falar agora vai pesar um pouco, tá? Nós estamos tentando responder a seguinte pergunta: o que fazer para criar um ambiente de família e de religião e de fé, para que nossas meninas e meninos cresçam, tornem-se fortes, cheios de sabedoria, e a graça de Deus esteja com eles? Simeão é um homem sacerdote do templo, que fala com o Espírito, é movido pelo Espírito, e que ao ter o menino Jesus nas suas mãos, ele diz: meus olhos viram a tua salvação, que preparaste não diante de mim, que estou com o menino Jesus nas mãos, mas salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar todas as nações, glória do povo de Israel. É bacana porque inclui Israel também, mas fala de todos os povos, de todas as nações. Aqui tem um elemento importante: o sacerdote precisa ser homem do Espírito e precisa ser homem que vê a salvação. Vê. Você que é pai e mãe, você que é vô e vó,
Todos nós, ao sermos batizados, somos consagrados como um povo sacerdotal. Essa é a teologia católica. Nós somos um povo de sacerdote. Nós precisamos ser mulheres e homens que veem a salvação. Nós precisamos ser mulheres e homens conduzidos pelo Espírito, mas mulheres e homens que veem com esses olhos a salvação. Isso não é simples, minha gente. A salvação aqui emblema um horizonte distinto do de Moisés. O Moisés é o homem da libertação do povo da opressão da escravidão do Egito. Jesus é o homem do horizonte da salvação para o reino dos céus. Moisés conduz o povo para a terra prometida, Jesus conduz-nos para o céu. O problema é que chegou num certo momento em que a gente, Bento XVI diz, nós começamos a separar essas duas dimensões. Nós divorciamos, dizemos não, a de Moisés ficou para trás, a libertação da opressão. Nós precisamos só a salvação, o que conta é o reino dos céus. Cuidado com esta visão herética que vê as coisas pelas metades. Nós precisamos visualizar dimensões que às vezes nós não gostamos. Daqui um pouco a gente volta a isso. Vamos continuar na manifestação que estava acontecendo nos braços do velho sacerdote. Versículo 33. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Diziam, então o templo já estava todo marcado por aquela cena forte. Simeão entra num assunto espinhoso. Versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: bradem. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. olhe lá. Simeão não fica numa religião agradável, falando só coisas bonitinhas para emocionar o papai e a mamãe do bebezinho recém-nascido. Simeão toca em temas espinhosos. Simeão representa o sacerdote que tem coragem de tratar dos temas centrais da fé. Jesus é a fonte da salvação, mas esse menino é causa de queda como de reerguimento para muitos. Isso aqui não é um tema agradável. Dizer que o menino vai ser sinal de contradição, a contradição que o apóstolo Paulo vai longamente trabalhar sobre ela, ele se tornou um sinal de contradição. Pregado na cruz, é na cruz por excelência que ele se torna um sinal de contradição. Escândalo para os judeus, escândalo para os gregos, insensatez para os judeus, mas para nós, motivo de salvação. A contradição por excelência. O velho sacerdote não poupa José e Maria da notícia profética de que ele será um condenado a morrer na cruz, lugar dos mais indesejáveis homens da sociedade, pregado na cruz, sinal de contradição. Vai ser salvação como sinal de contradição. Esse tema não é simples, e ainda não poupa, dizendo que ele vai ser instrumento para revelar os pensamentos de muitos corações. Você deixa Jesus revelar os pensamentos dos seus corações? Você, quando está rezando, que de repente você está
tem no seu coração alguns sentimentos, alguns pedidos, algumas rebeliões, você permite que na sua experiência de oração, Jesus revele para você os pensamentos dos corações. Você diz: Senhor, isso não combina com o que o Senhor quer de mim, para mim. Você aceita Jesus interferir nos pensamentos dos corações. Curioso é que não fala pensamento da inteligência, fala pensamento dos sentimentos, porque sentimento é traidor, não é? Sentimento é cilada, fácil de enganar a gente. A razão, ela é mais rígida, mais lógica, nem sempre, mas pode ser mais simétrica. O coração é cheio de contornos. E ainda o velho Simeão olha para Nossa Senhora e não poupa a profecia: quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. A profecia da paixão. Você imagine hoje, na sociedade de hoje, São José e Nossa Senhora, vocês casais que estão com crianças aqui, o sacerdote pegando o seu bebê, te devolvendo e dizendo: quanto a você, uma espada vai te traspassar a alma. Te traspassará a alma. A missa ia terminar onde? Na delegacia. Via? Tranquilo. Ia virar todo mundo ia ligar o celular para fazer a filmagem e botar nas redes. Olha o que aconteceu na missa, na reza. Olha o que o sacerdote falou para essa mãe. Foram tão piedosos levar o menino para apresentar. Olha o que esse doido desse sacerdote Simeão foi falar para essa mãe. Olha o que ele disse sobre o menino. Que absurdo. Que ele vai ser um sinal de contradição, causa de queda, de reerguimento. Imagine, eu, mãe, ainda de resguardo, no 8º dia do nascimento do meu bebê, o sacerdote olha para mim e fala: uma espada vai te traspassar a alma. Segura essa fé. Nossa Senhora, que às vezes é pintada como uma tintura tão falsa, tão fora da realidade, tão fora da verdade da vida, quase como um mito fantasioso de religião pagã. Aprender com Nossa Senhora a ter uma fé que me faça ir para a igreja e saber quem são meus filhos, que realidade os meus filhos trazem para mim como pai, mãe, esposa e esposo, e que realidade eu vou ter que enfrentar. Nossa Senhora e São José está ensinando a gente a ser homem e mulher da realidade concreta, não da fantasia e do delírio alienante da religião. Enfrenta, fale do problema, converse sobre a situação do seu filho diante de Deus, diante do altar. Não faça a religião uma maquiagem, pelo contrário, faça da religião uma ocasião para tirar o véu, para não cobrir os erros, as fraquezas, os limites ou as realidades do seu filho que você não gosta de enfrentar. Religião não como processo de mascarar, mas como ambiente para capacitar e qualificar você para enfrentar a realidade profunda da vida e missão do seu filho. Pai, mãe, vô e vó, a religião é para capacitar e qualificar você para enfrentar a missão do seu filho, e não para você tomar o seu filho na mão e impedir que ele viva a missão e a vocação dele. Amém? Amém. Pai e mãe não vivem uma busca religiosa para saber como contornar o filho, engodar o filho e não deixá-lo na liberdade e na missão dele, ainda que a missão dele seja a coisa mais absurda e contraditória de ser salvador morrendo no meio de bandidos. Peça a Nossa Senhora a fé, esta prática religiosa que te capacita e te qualifica para encarar a missão do seu filho, e não para você incutir no seu filho para ter a vocação e a missão que você acha que ele deve ter para você. Está claro?
Está claro? Está claro? Pronto. Eis o sacerdote. Agora vem o profeta, a profetisa. Vamos lá? Vai sobrar para nós velho agora. Versículo 36. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Leamos. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Espere lá. Nós, depois dos 60, dos 70, dos 80 que estamos aqui, a religião em nossa vida, marcada pelas perdas que trazemos em nós. Casou, viveu 7 anos, ficou viúva. O que a jovem viúva Ana fez de sua vida? Uma tragédia, uma fatalidade? Fez da religião um lugar para ter um monte de amiguinhas e amiguinhos com quem ela conta a mesma tragédia, a mesma fatalidade, mas continue sendo uma coitadinha? Não. A viúva, a jovem que fora visitada por uma experiência de perda e de tragédia profunda, ela converte a sua vida numa fonte de esperança. Agora já idosa, idade muito avançada, 84 anos. O que é que essa mulher faz? Não saía do templo dia e noite servindo a Deus. Quem estuda a cultura de Israel sabe que jamais a guarda do templo permitiria que uma mulher ficasse no templo durante a noite. Essa viúva, ela era custosa. Ela montou um esquema, um cantinho, para ela ter uma prática religiosa que ultrapassava toda a ciência e toda a lógica e estratégia de segurança do templo. E ela não ficava no templo pedindo que todos ficassem com dó dela, sendo uma coitadinha diante de todo mundo. Ela ficava no templo dia e noite com jejuns e orações. Para quê? Você vai se assustar profundamente. A gente sempre pensa que jejum e oração é prática de piedade para alcançar benefícios espirituais e alcançar salvação. A velha profetisa vai apontar um outro horizonte, um outro conceito. Vamos ver? Versículo 38. Ana chegou nesse momento, bradem, e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Pronto. Ela chegou e pôs-se a louvar a Deus, fez uma zoeira danada. Eu imagino Ana com um pandeiro na mão, ao estilo da cultura semita do tempo de Jesus, cantando e dançando no templo, falando e louvando a Deus e falando do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Libertação é um conceito sociológico. O velho sacerdote usa um conceito teológico. Ele bendiz a Deus. Vamos ao conceito, porque senão vocês vão dizer que eu estou manipulando o trem, porque está cheio de ambiguidade na pregação. Voltem comigo lá no versículo 29, quando ele reza: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. A tua salvação. Salvação é um conceito teológico que acende para nós o horizonte do céu, da vida eterna, da transcendência. Eleva o olhar para o alto. A velha profetisa Ana aponta a libertação,
as realidades sociais, culturais, econômicas, políticas, ideológicas. Entendeu? As ideologias entraram dentro do cristianismo e se opuseram gravemente os dois conceitos de salvação e de libertação. Quem fala de tema de libertação é marxista e comunista, dizem os ideólogos. Quem fala de salvação e de vida eterna é a turma da direita. A igreja precisa ser o lugar onde as meninas e meninos escutem a falar dos dois temas, das realidades concretas, política, econômica, social, cultural, libertação. A igreja tem que ser o lugar onde se escuta, as meninas e meninos escutam falar de salvação. Se ficar só em salvação, mutila a fé. Se ficar só em libertação, mutila a fé. A igreja não pode ter medo de tratar dos dois temas. Ou a igreja trata o tempo inteiro do tema da salvação, da dimensão transcendente, da dimensão espiritual, o tempo inteiro da dimensão sociopolítica, econômica, libertação, ou ela não será igreja de Cristo. Está claro? A igreja tem que ter autoridade para converter os de direita para olhar para os problemas sociais e os de esquerda para olhar para os temas espirituais. Entendeu? Entendeu? Ou a igreja anuncia a inteireza do tema da fé, e é só essa inteireza do tema da fé, olhar para as situações daqui. A velha profetisa vê. Ela começa a falar das maravilhas de Deus a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. E o velho sacerdote contempla a salvação de Israel, de todos os povos, de todas as nações. Se a gente tem um sacerdote assim, um vovô e uma vovó assim, engajada, que sabe dos problemas do mundo, que lê as notícias, que sabe que o mundo precisa de transformação e sabe enfrentar o mundo para criar uma nova realidade do reino dos céus, eu vou assustar você com a realidade do reino dos céus. Pegue comigo a primeira estrofe do Salmo 127. Vocês que são empreendedores, que trabalham, vocês que lutam e às vezes têm vontade de desistir de serem trabalhadores, empreendedores de um mundo novo, de criar situações concretas para melhorar o país, para melhorar Goiás, para melhorar o mundo. Olhe lá, uma família de bênção, uma família, um pai e uma mãe, uma esposa e um esposo, de verdade abençoado por Deus, olha como é que ele vive, leia. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Brada. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Leva isso para os políticos. Manda esse salmo para os políticos que você conhece. Os políticos que querem fazer com que as pessoas fiquem em casa ganhando tudo pronto. Não, uma pessoa que teme o Senhor e trilha o caminho do Senhor, do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Amém? Amém. Não vai ganhar de graça não. O engajamento nosso na transformação política, econômica, social é de fazer com que cada um, empenhe-se, trabalhe, lute, porque a desavergonhada realidade que nós criamos foi: libertação é dar tudo pronto para o povo ficar em casa à toa. A quantidade de pessoas desistindo de investir e de empreender porque não acha mão de obra no Brasil está uma vergonha nacional. Porque aprendemos que tem que ganhar tudo pronto. Se tem um celular para ficar na rede social o dia inteiro, o Robson, que tem uma boa base, dizia: até pouco tempo, o grande problema do mundo, e o empreendedor no campo do comércio, ele dizia:
O grande mal do mundo era o consumismo. Essa semana ele me diz: padre, o grande mal do mundo não é mais o consumismo, é um celular à mão, que a pessoa, ela paralisa, ela é consumida. Nem consumidor ela vira, ela é consumida. Então, minha gente, nossa responsabilidade é a da velha profetisa Ana, olhar para os problemas que precisam de libertação. É do velho sacerdote Simeão, olhar para as realidades que precisam de salvação e vida eterna. Mas nós precisamos da fé de São José e Nossa Senhora para criar ambiente, para que nossas meninas e meninos cresçam, tornem-se fortes, cheios de sabedoria, e a graça de Deus esteja com eles. Amém. Pode dar uma salva de palmas para São José e Nossa Senhora. Uhul! Brada! Brada! Jesus, palma pro Senhor, palma pra Jesus, palma pro Senhor. Agora, pegue a sua família com todas as bênçãos que ela é e com toda a bagaceira que tem lá. Se você falar para mim que não tem, você está mentindo. A minha tem. Pegue a sua família com todas as bênçãos e graças e com toda a bagaceira que tem lá, reze por ela. Põe sua família na presença do Senhor. Vamos rezar por nossas famílias. Vamos rezar pela igreja, pela fé dos sacerdotes. Vamos rezar pela fé dos idosos. Que sejamos como a velha Ana, que espera a libertação, como o velho Simeão, que espera a salvação. Vamos rezar e pedir a bênção para todas as famílias do mundo. Incline a sua cabeça, reze e suplique, primeiro por sua família, e depois vai intercedendo por todas as famílias que precisam da sua oração, da sua intercessão. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe o casal sonhador. E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Canta, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Fiquemos em pé. Que marido e mulher tenham Tá, força canta. de amar sem medidas. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo
sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que a família, que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. eleve as mãos para o presépio e canta. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher Seja um céu de ternura, conchego e calor. e os filhos E que os filhos conheçam a força que brota do amor. pedindo a bênção. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, O Senhor sabe O Senhor o sabe quanto as nossas crianças o quanto as nossas necessitam de um ambiente de um ambiente como aquele que o Senhor recebeu como aquele que o Senhor recebeu para crescer, para crescer, se tornar forte, se tornar forte, cheio de sabedoria, cheio de e sabedoria, a graça de Deus e a graça de Deus habite de verdade habite de em verdade cada criança. em cada criança. Nós te pedimos, Jesus, Nós te pedimos, Jesus, abençoe e guarde abençoe e guarde cada pai e mãe, cada pai e mãe, esposa e esposo, esposo e os esposa, sacerdotes, os sacerdotes, os idosos de nossas famílias. de nossas famílias, Que criemos um ambiente fecundo que criemos um ambiente fecundo e a vida do Senhor, e a vida do Senhor de salvação e vida eterna, de salvação e vida e eterna de libertação, e de libertação seja uma vida vivida seja uma vida vivida por todos nós, por todos nós, hoje e sempre. hoje e sempre. Amém. Amém. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça a sua oração agradecendo a sua vida, você que é fruto de uma família, do seu pai e da sua mãe, agradeça a vida que você tem